Merda, merda, Yaya! Fefo, Merda, força pra merda, gente. gente. Bom dia, Ai, bom boa dia, boa tarde, tarde, boa boa noite, noite. dramáticos. Eu Oi, quero meu começar com uma música dramáticos. hoje, Yaya. Fala. Amanhã vai Vai ser ser outro outro dia. dia. Amanhã Amanhã vai vai ser ser outro outro dia. A dia. gente tá, né, Yaya, há dias aí de um momento muito, muito importante no nosso Muito país, não importante, é? gente. E eu acho que é fundamental a gente pensar o nosso papel, pensar qual vai ser a nossa ação, fazer todas as pesquisas necessárias e Exato. tomar um A posicionamento, melhor a né, melhor a melhor, Fefo? opção, a melhor, tem aí, né, a melhor Possibilidade. possibilidade, o que atenda às suas questões, né. E a gente decidiu fazer esse episódio hoje, porque é um dia muito importante e cultura é fundamental para qualquer E país, tá né. na linha de frente, né, dos poderes públicos e do sucateamento, né, Exatamente. dessas políticas. Então a gente conversou, vamos bater um papo, né, Fefo, Sim, sobre é isso, de como que importante, isso né. interfere na nossa vida, na vida de quem tá ouvindo. Às vezes a gente acha que a política tá distante, mas não, a gente já falou do corpo político. O que que é política? O que que é cultura, né, Fefo? Acordar Como já que era isso um tá ato já é um já é ato um ato político, político. né. Mas eu acho que então antes de entrar, e aí acaba que a gente tá aqui, né, tá nesse frenesi, nessa ansiedade de saber Estamos o que vai felizes que o Fefo acontecer. voltou Ah, de faz Nova tempo York já já, gata, já é, voltei faz tempo, a louca. vamos cortar essa parte. Não corta nada, mentira. É que assim, gente, a gente vai Assim, gravando gente. programas, a gente esquece e tudo É, a mais. Mas vida. saudade de você! Gente, não esquece que a gente tá no nosso Instagram, no Nas Dramáticos redes. Podcast. Você pode assistir a gente no YouTube também. A gente tem um público muito legal no YouTube que tá ali, Muito. frequente, que Tá gosta de assistir a assistindo, gente. Então vendo. vejam lá também. Vejam e O ouçam a gente. TikTok tá meio flopado um Tá pouco, flopada não ainda, não mas quem estamos sabe, tentando. gente, vai ajudando a gente, mandando os comentários e a gente Interage, manda lá que a gente interage. gosta de Vai conversar, ouvir os potencializando. feedbacks das pessoas, Adoramos bater um tal, os papo. dramas, ver como a gente tá próximo, né. Porque é isso, a gente tem um jeitinho brasileiro, uma cultura brasileira, né, da gente se apegar, de se conectar com histórias, e eu acho que essa é a importância do podcast, da cultura, da arte, da educação, de um país digno. Vamos falar. E aí eu quero saber de você, o que que é cultura pra você, Yaya? Ai, cultura. A cultura, ela veio, né, muito através da arte. Isso é uma Uhum, coisa muito louca, porque a cultura ela tá no nosso dia a dia, nas nossas tradições, no nosso comportamento. Existe várias formas de organização aí cultural, né? A gente uhum. pensar no país tão grande quanto o nosso, a gente pode perceber várias formas de expressão cultural, seja na culinária, na moda, nas Sim. tradições, nos hábitos. Então, existe, é muito a cultura vem muito da forma como cada grupo se organiza, cada grupo pensa, né, É a movimentos, identidade, né. A identidade, cultura é a justo. identidade de um país, né, com Isso. todas as suas ramificações, Diversidade, pluralidade, diversidade, justamente. manifestações e movimentos artísticos, literários, no teatro, no cinema, tudo mais, É, né. e como está muito próximo no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, às vezes a gente não pensa sobre isso, né. Então eu Sim. fui pensar Coloca a cultura só lá pra é. frente, assim, depois que eu fui entender, né, eu sou de Minas, então tem Eita. a cultura culinária ali, uai. Uhum. Tem, todo o O vocabulário, jeitinho o jeitinho mineiro, os mineiro, causos. tem os cacos, né, eu falo arreda, ninguém entende aqui em São Reda? Paulo, arreda você nunca ouviu falar? Reda-pé? Arreda. Arreda-pé? Não, é de arredar. Adorei. Eu É lembrava eu de lembrava meu arrastar, vô de ir mineiro, para o lado. meu vô mineiro falava o Ked. Que é de Ked Maiara. adoro. Adoro, adorava o Ked. Eu uso de vez em Então quando. Ked. e aí tem essas variações também, né, de vocabulário, tanto ali em Belo Horizonte, quanto no interior e assim, é uma distância de 1 hora, 2 horas, 5 horas dentro do mesmo estado e você tem uma pluralidade. Exato. Que eu acho que isso diz Incrível. muito da construção do Brasil, né, que é essa pluralidade, é Uhum. essa miscigenação, né, do europeu, do africano, do asiático, do indígena, que dá essa miscigenação,
né? sim. E essa pluralidade, essa cultura, essa cor que é o Brasil, né? É, e aí agora eu falei assim: "Nossa, como que veio esse meu contato com cultura, eu tomar consciência do que é cultura no meu cotidiano", e como que foi para Uhum. você? Em que momento? Porque o meu foi muito do teatro, né, porque é uma manifestação artística que é muito claro que é cultura, mas a música ali no dia a dia, na tudo Sempre, ali era tudo. cultura, mas só mais tarde ali, né, talvez ali nos meus 15, 16 anos ali, que a palavra cultura foi tomando forma, foi tomando Uhum. peso, e eu compreendendo a Que não importância era da só cultura e da minha aquilo que formação você do estava indivíduo. fazendo, né? Justamente, não Era era só a era uma ação coisa da muito maior. atuação, era muito maior. Eu acho que, é lógico, quando a gente começa no teatro, eu por ser paulistano, a cultura, aqui, eh, ela é bem central, né, fica Uhum. muito nesse eixo Rio-São Paulo e acho que o que é a cultura é o que está sendo feito aqui. Sempre ouvi eixo Rio-São Paulo, É, e parecia que existe isso um existe, pouco, é, até por ainda fato a gente vai existe. falar aqui um pouco de políticas públicas, porque a grande maioria das políticas públicas está concentrada no Rio, São Paulo, Minas um pouquinho mais, né. É, que tá ali sudeste, então Minas acaba bebendo um pouco, E né. exato, e durante muito tempo aqui o que se vendia como era o que estava sendo feito aqui. Uhum, Eu não tinha, na época que eu fazia teatro, uma noção, criança, adolescente, de uma cultura popular nordestina. uhum. Né, que é muito a essência outras raízes, outras referências, e que não chegava É, aqui, né. engraçado você falar isso, porque me parece muito congruente, assim, a gente pensar no que era produzido, por exemplo, na televisão, que era tão forte. Uhum. Então, esse meio de comportamento ali familiar, construções, relacionamentos, Sim. dentro daquela dramaturgia, como que ela ditava os comportamentos ou criava lugares de identificação para esse povo, e como que isso ali foi sendo transformado numa verdade ou numa Sim, com forma, uma for o sabe, b o modelo padrão. que é a cultura brasileira é isso. É, E eu acho que isso diz muito da construção, porque não dá para desassociar a história, a nossa cultura da história do Brasil, da história da colonização, de como a sim, gente foi construído. é, Porque até o começo do século XX, a nossa cultura era europeia, era a colônia trazendo o que a aristocracia, o que a é. elite considerava belo, né, Sim, sim. como arte, como, né, se excluía as verdadeiras raízes brasileiras, Sim. né, de tudo que está acontecendo aqui. Se a gente pensa até, claro, a gente está falando de Brasil, quando as Américas, né, Uhum, são colonizadas, eu não gosto nem de usar descobertas, né, quando Colombo chega e cria essa associação e o uhum. comércio, a globalização começa, né, tão antigamente, ali já tem, assim, uma devastação da população da América, Sim, né. Então o Brasil, ele sofre muito com isso. E aí, quando essa população europeia vem para cá, eles não querem exploratória, ir né. pra mão de obra, para Não. cana-de-açúcar, então faz todo esse processo que a Não, e era gente só conhece o de explorar, escravidão, explorar, de explorar. Não exploração ninguém, mesmo. até eu acho que, continuando, até o início do século, não se pensava em construir uma identidade brasileira, Uhum. né. Quem que era o Brasil até isso, né. A gente tem aí em 1930 essa vontade de construir um Brasil, um sentimento de De nação. brasilidade, né, Uhum. com Getúlio, que aí começou as políticas de cultura ali. Só que isso foi em 1930, não tem nem 100 anos. É muito É recente, muito muito recente e recente. ainda, tipo, a cultura só virou um instrumento, constitucional que de direito para todo mundo na Constituição de Sim, 88, sim, que aí tem isso, mas 35 anos, é recente. é muito As recente. políticas públicas, da forma como a gente vê hoje, é mais recente ainda, É, se a gente né. pensar no MIM, que é o Ministério de Cultura, né, ele é super recente e em E já acabou, né. 2019 já acabou, assim. Então, como que a gente pensa a cultura, pensa esse incentivo, né, orçamento público que é para incentivar, que é para gerar, para fazer com que essa máquina ela continue gerando cada vez mais,
Porque igual a gente estava falando, antes de começar, a gente estava vendo os dados, que era aqueles dados que você levantou, que é a cada R$ 1, né, que você falou, Sim, qual que era hoje essa em dia, porcentagem? em pleno 2022, saiu uma pesquisa agora, eu acho que de junho, da Fundação Getúlio Vargas, que a cada R$ 1 investido em cultura, e isso eu acho que é esse ponto, né, a gente tem que deixar bem claro que, tipo, porque as pessoas acham que o investir em cultura está investindo num artista. É o Uhum. artista, aquela figura que vai ficar rico. E é esse pensamento, né? Mas é uma cadeia econômica, é uma Sim, cadeia de, sim. de, de trabalhadores, que vão do artista, que estão ali em primeiro plano, a senhorinha que costura o figurino. E essa senhorinha que costura o figurino pode ser a sua vizinha, Sim. a mulher do seu bairro, que também trabalha dentro da engrenagem do audiovisual, do teatro, da TV e tudo mais. É. Então, esse dado da Fundação Getúlio Vargas mostra que R$ 1 investido em cultura gera um retorno de R$ 1,67. Então, não tem essa de falar assim, ah, a mamata, ah, Sim. porque vamos tirar, não sei o que, porque é fake news, é falso, Uhum. é, é porque o povo tem medo do que a cultura é capaz de fazer com esse país, né? Eu acho que o papel fundamental da cultura, né? E aí, quando a gente pensa que o ministério ele volta a ser uma secretaria, fica à mercê de educação, a gente coloca novamente, né? A cultura sem essa autonomia de avançar, de pensar a cultura no país, ficar sempre submetido à educação, por exemplo. Claro que através da educação a gente pode utilizar as artes para Lógico, e comunicar, eu, para eu acho que formação. educação e cultura são quase a mesma coisa. Sim, é muito próximo, mas a gente não pode ficar preso à educação, sabe? Então, assim, Sim. subordinado a isso, porque Não, senão a eu gente acho não que cultura é uma avança, coisa, né? educação é outra, eles precisam Justamente. andar em conjunto, porque um país culturalmente educado, Educado, ele 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 vai ele longe, vai né, ele tá longe pensando em desenvolvimento técnico, científico, econômico, então ele só tem a totalmente, crescer em em todas as em áreas, todas as áreas. E né. eu acho que é esse o perigo, né. Por que sucatear a cultura? Por que fazer isso com a cultura? Porque é justamente ali na cultura que nós damos espaços às diversas falas, Sim, à diversidade, à pluralidade. Então você tem vários tipos de pensamento, várias formas de ver o mundo, além de você instigar essas pessoas a criar o seu senso crítico, o seu uhum. próprio pensamento, a questionar, a refazer, a reconstruir Aí e buscar a se educar, a se né. educar. E isso traz muito medo para as pessoas que estão aí no poder há anos, há anos. Sim, Que se você tem questionamento e você tem transformação, esses poderes, que é isso, né? Quando você tem políticas públicas, você está redistribuindo uhum, esse orçamento, claro, né? Para a gente poder criar cada vez mais um país mais igualitário, exato. Não, em que as pessoas tenham dignidade. e a importância, para você ver como está alinhado para mim a educação e a cultura, porque a gente fala dos apoios a grandes projetos, Uhum. a teatro, a cinema, e isso é como se fosse a embalagem do pacote, é Sim. o que às vezes é visto, é o que está na mídia, é o que onde as pessoas veem. Mas essas leis de incentivo, essas políticas públicas voltadas para a arte e cultura, ela tem um papel fundamental e primordial na periferia. Sim, se Nas a gente periferias, pensar na fora do, descentralização, que é do importantíssimo. centro, porque é onde o dinheiro vai para aquela ONG que dá Uhum. aula de teatro, que dá aula de capoeira, que dá aula de É, dança, para dentro de uma comunidade, que é a forma dessa pessoa estar inserida, ir para a escola, de querer pensar um futuro, uhum. então, para mim, as políticas públicas voltadas para a cultura, esse é o ponto primordial, principal, né, porque é nisso que está enraizado, que é onde a gente vai poder pensar num país, num futuro. Porque não adianta você dar grana que vai ficar aqui só no centro É, de São Paulo, eu por acho exemplo. que isso é uma questão que já vem sendo levantada há muito tempo. Agora sem grana, não sei nem como fazer, É, mas assim,
descentralizar é fundamental, assim, sair do eixo Rio-São Paulo, onde, né, a gente está falando da maior cidade da América Latina. São Paulo é o estado mais rico que nós temos, ele gera muito dinheiro. E querendo ou não, ainda existe essa concentração e ainda, dentro das políticas públicas, ainda tem uma luta para descentralizar do centro da capital. Exato. Então, assim, eu participei de algum, né, eu já dei aula em ONGs. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu participei de um projeto que é o Vocacional, Uhum. que são aulas de artes. Então, você tem vários braços, seja artes plásticas, música. Eu fazia parte do teatro, né, porque eu sou Uhum. professora de teatro. E aí eu dei aula em Santo Amaro. Santo Amaro é extremo sul ali. Uhum. E olha só, a gente ainda está dentro da grande Da São grande Paulo. São E Paulo. ali ainda é uma forma de descentralizar, de sair desse centro São Uhum. Paulo, sabe? Onde estão concentradas as maiores riquezas. Então, assim, a importância desse projeto e a quantidade de pessoas que eu atendia, o trabalho que a gente conseguia fazer, principalmente para jovens de periferia, que às vezes vinham de lugares que eram 1 hora e meia de Uhum. distância, fazer o curso comigo, sabe. Não, é Então, muito assim, era importante. extremamente importante para esses jovens, E sabe. e e assim, quando a gente fala existem falhas em políticas públicas Claro, diversas, né, gente. existem falhas na divisão e na redistribuição, né, das leis de incentivo, da Existem. existe uma burocracia, né, porque às vezes não é palpável, parece as pessoas desistem por tanta coisa que se coloca, que eles não estão pensando na arte, estão pensando Uhum. em diversas coisas. Mas, no fundo, as pessoas não existe. Eu me perdi aqui no que eu ia falar agora, e aí, me ajuda a voltar, porque eu voltei lá no Getúlio, eu já lembrei que eu já falei de Getúlio. Não, eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito importante sobre a gente ainda falando dessa, descentralizar, assim, a Aham. gente pensando no país como um todo, sabe. Eu pensando de Minas, que é uma cultura que se faz em Minas, em São Paulo tem um outro tipo de movimento, e a Uhum. gente bebe muito pouco dos outros estados, Muito. né, muito pouquíssimo, Pouquíssimo. assim. Então eu lembro muito nos meus cursos de teatro que eu conheci cavalo marinho no teatro, que é uma dança nordestina, Uhum. sabe. Então, assim, acaba que dentro de um curso artístico, de um Se existe estudo essa artístico, você possibilidade, né. começa a abrir esses estudos para fazer esses intercâmbios. E como é importante também nós fazermos intercâmbios com o mundo inteiro. Totalmente. Quando eu fui para Não se Cuba, fechar, né. não se fechar. Quando eu fui para Cuba, a gente ainda tinha um incentivo, de lei federal de intercâmbio. Uhum. E aí, assim, as pessoas acham que você vai usar aquele dinheiro. Eu usei o dinheiro para poder levar 4 pessoas para Cuba. Era R$ 20.000, tá. Uhum. R$ 20.000. Foram 8 passagens ida e volta, pagar as 4 pessoas, levar o cenário, pagar o cenário e pagar uma semana de hospedagem em Cuba, mais alimentação, Espremer, né. O povo acha que, foi pra sabe. rica, E espremeu o aí, dinheiro. o que que eu dei em troca? Eu dei além das apresentações, participei de um festival, trouxe, menção honrosa, trouxe esse intercâmbio com outras culturas que estavam ali da América Latina, sabe. Uhum. E aí, quando eu voltei, eu fiz um curso de uma semana de corpo sonoro, oferecendo para 30 pessoas. De graça, gratuitamente, de graça, assim, em retorno a essa verba, Sim. tá. E também eu fiz uma apresentação do espetáculo 0800 também, aberta ao público. Então, assim, todo esse dinheiro foi investido para viabilizar que eu conseguisse fazer esse intercâmbio internacional, que eu conseguisse mostrar a nossa arte, representar, fazer essas trocas potentes, as pessoas Uhum. conhecerem um pouco da nossa arte. Da cultura do Da país, cultura do né, país, do o que que é que a gente tem produzido feito dentro do aqui, país. É. né, e que me gerou muitos bons frutos. E em contrapartida, assim, esse dinheiro também custeou uma oficina de uma semana que eu paguei o espaço, Uhum. paguei a alimentação, paguei as pessoas que estavam ali
na parte técnica, o espetáculo a mesma coisa, a casa teatral. Se botar na ponta do lápis, você até botou seu dinheiro tá mais ali, né, para Então o negócio assim, acontecer. é justamente essa estrutura que, infelizmente, nossos trabalhos, por exemplo, o meu que tem um caráter ali que não é tão comercial, que tem um caráter de pesquisa, ele não é tão vendável, Uhum. mas ele é um processo importante de construção no nosso país, De de pesquisa, de pesquisa, de entendimento, de entendimento cultural, de formas de comunicação. Nesse espetáculo, eu estava, pesquisando essa interação do mapping, que são as projeções dentro. Então, assim, uhum, em 2013, era pioneira, assim, nessas relações, então estava descobrindo ali essas novas tecnologias, sabe. sim. E, de alguma forma, por eu ser uma pequena artista, tentando começar uma produção ali teatral, você Te não deu tem um im me e dá dá um um impulso, impulso. mas também se você não tem uma continuidade, eu não conseguia vender o espetáculo, eu não conseguia bilheteria, eu sempre achei que era muito mais justo eu cobrar, né, valores de bilheteria mais acessíveis, Uhum, para que eu conseguisse disseminar, né, o que eu acreditava, o que eu acredito enquanto arte, né. uhum. Então, as pessoas têm uma ilusão que você vai pegar a grana e vou comprar Vai claro que pra tem os Cuba. abusos, gente, mas assim, é uma minoria, Se a gente não uma precisa acabar com isso, co a gente a precisa gente precisa melhorar, a gente melhorar o precisa sistema. ter abertura, ter diálogo, ter a sociedade civil. E Sim. uma coisa, que eu lendo, pesquisando, assim, o Estado não faz cultura. Quem faz Não, cultura é a é a sociedade. sociedade, É o é o povo, é a povo. identidade do povo que gera a cultura. E a gente precisa de mecanismos Uhum. do Estado para fomentar. E aí, pensando nesse que a gente não tem 100 anos, a gente tem muito. A gente estava caminhando, a gente estava crescendo, estava ampliando, né? Sim. No começo dos anos 2000, que com Com incentivo principalmente no cinema, do né. cinema, esse fomento nas artes visuais, audiovisual e tudo, a gente conseguiu enxergar um cinema nordestino, Uhum. enxergar, outras frentes, outros movimentos e manifestações culturais que às vezes não chegava aqui, porque o dinheiro estava condensado aqui, porque ficava tudo dentro do Do sudeste, né. mesmo de um mesmo E polo, né. então, estávamos por isso que, a gente conseguiu entender essa pluralidade do Brasil nesse tempo, né. Então a Uhum. gente tem que avançar, não retroagir nessas políticas Jus eu públicas eu que gosto de dar esse exemplo, que é justamente isso, a gente precisa avançar e melhorar. Então, assim, se a gente tem um sistema que vai proporcionar, né, incentivo à cultura, à produção cultural, à disseminação isso, a descentralização, uhum, a gente precisa também ter órgãos e essa máquina, ela funcionar ao nosso favor. Então esses abusos que existem, porque assim, é 99% esmagadora da população artística, assim, que recebe muito pouco, assim, uhum. né, se a gente for pensar, igual, a nova lei Rouanet, que pede que o cachê chegue a A 3.000 3, é. reais. Então, assim, imagina você apresentar um mês inteiro recebendo 3.000 reais, é isso a proposta? E o Sa povo fazendo show sertanejo por 700.000, né, tipo o sabe, é cachê. discrepante. Então, assim, Sim. precisa ter pessoas nessa máquina pública que vá fazer a gerência, a administração, sabe, eh, Tipo, toda essa exato. prestação de E e forma e correta, né. e gente, pensando numa pluralidade de país, cultura não é de um lado, né, porque existe tipo cultura, o povo da cultura é da de esquerda. Gente, Não, não cultura de tem esquerda, lado. existem gente de direita que pensa cultura, existe gente de centro que pensa cultura, só a extrema direita que não pensa mesmo, então não dá pra discutir muito. Então, Não dá eu pra acho que todo mundo, a cultura ela é primordial para a gente ela é construir é essencial, né. essencial para a gente construir um país, para a gente, entender a nossa história. Igo exemplo melhor do que isso que a gente está fazendo? Qual? De Alô? sentar nós Não, e 2, falar. criar um espaço que é pra de reflexão, Uhum.
sabe? Sim, E sim. aí, olha só como você vem discorrendo e como que a gente pode atingir outras pessoas e isso criar canais de comunicação e repensar e transformar, sabe? Cultura é isso, assim, essa constante proposta de diálogo, sabe? Para a Sim, gente ir evoluindo juntos enquanto total. sociedade. Crescer, né, existem em todo país no mundo, né, você vê os países que investiram em cultura, de certa forma, avançaram Uhum. socialmente, né. E isso quer dizer índices de educação melhor, índices de emprego, de tirar as pessoas da rua, de tudo melhora, né. Eu estava vendo casos da Coreia, Coreia do Sul, que investiu no audiovisual deles e, de repente, a Coreia virou um polo audiovisual, né, das pessoas desenvolvendo grandes cineastas, Uhum. botando o cinema na escola. A Argentina tem esse caso de botar o cinema Sim. dentro do âmbito escolar, Uhum. porque gera imaginação, gera Ai, que conteúdo, linda. gera É isso. vontade de ver o mundo, ver outras coisas e sair dessa caixa, porque eu acho que, eu te perguntei assim, as pessoas têm medo da cultura, né, dos artistas, porque a gente tá o tempo inteiro querendo pensar fora da caixa, É. trazer questionamentos. A gente não quer, às vezes, não quer trazer solução, né? Uhum. Mas a gente precisa trazer à tona o questionamento, essa forma, né, de ver o mundo, né, É, de estar se perguntando o tempo inteiro, se né, se questionando. questionando o tempo inteiro. Eu acho isso fundamental pra gente. E eu acho que pode Não, falar. você falou assim, se questionando, hoje por que que a gente questiona muitas questões culturais do nosso país? A questão da nossa colonização, a questão quanto a gente abandonou, a nossa ancestralidade Uhum. indígena dentro do país, que é a comunidade indígena. O que que é artístico dentro daquilo? Quanto de arte, cultura, sabedoria tem nos povos ancestrais indígenas, que ainda estão aí se tentando Sim. manter a É, sua isso. raiz. A gente abandona, a gente não fala. E aí eu acho que a É educação, esse momento, essa ascensão que a gente teve também no começo dos anos 2000, que é de outras pessoas estarem nos ambientes eh, universitários, da gente ter a possibilidade de descobrir e outras pessoas contarem as suas vidas, a sua arte, a partir do seu ponto de vista, uhum. né. Das Na suas a experiências, né. o tempo de escola, eu não sei Sim. você, mas história, a nossa história, o que a gente aprende no colégio é falha. Não dá hoje em dia pra gente pegar e falar assim: "Ah, é o que estava no livro", É. sabe. Uhum. Ditadura militar no livro do meu colégio era uma folha Uhum. Não é. falando um pouquinho do que porra, não, sabe. O período de escravidão no país, se resolveu tudo com a princesa Isabel. Não, né. Tá E até hoje, a né, e cultura perpetuou durante muito tempo esse tipo de visão e comportamento, é né. E hoje quando a gente eurocêntrica, quer né. questionar tudo, quer pegar a história do Brasil e virar do avesso, e a gente vai fazer isso, Vai fazer porque já é está a função fazendo, da né, arte, da mesmo com cultura, tanta é pegar a resistência. nossa história, sacudir, virar de ponta cabeça, né, Descobrir, vasculhar. vasculhar ou contar mesmo quantas histórias, lindas que a gente tem, que são características do nosso país, mas eu tenho um ponto de vista, você tem um ponto de vista e a gente pode usar a nossa arte, a cultura, a nossa escrita, o nosso corpo para poder contar essas novas histórias, essas novas narrativas, Sim. né. Eu acho muito importante, essas existências, sabe, porque cultura é saúde, Uhum. sabe, a saúde de um povo e a nossa própria saúde, assim. Se a gente pensar na pandemia, a gente falou, né, ficamos em casa, o quanto a gente consumiu, de Total. arte, de audiovisual, de teatro online, de de podcast, o boom que teve, sabe. Uhum. Então quais foram as outras formas e foi através da cultura que a gente se identificou, que a gente criou histórias, que a gente se conectou, para que a gente conseguisse passar desse momento. A gente vem passando com esses resquícios que ficam, né, desse momento pandêmico que foi terrível.
Então eu acho que a gente pensar cultura é saúde, cultura de não só vamos a gente fala de arte porque está muito ligado, né, mas cultura é saúde, assim, você poder, eh, proporcionar vamos pensar na culinária, sabe, o que que aquilo proporciona de Uhum, relação. Falam que as melhores pessoas são as pessoas que conseguem, cativar melhores relacionamentos na vida, com qualquer tipo de pessoa, então é isso que traz uma grande satisfação, uma grande uhum, felicidade. Claro que existem outras coisas também, mas a arte, ela traz isso, a cultura ela traz esses instantes de conexões, de criação de coletivo, de grupo, de identificação, de fazer parte uhum. daquele espaço, sabe? Então ela também, a cultura por si só, ela é fundamental para que a gente tenha sanidade nesse mundo Sanidade, que é nossa tão senhora. cruel assim. E cada um você não vai precisar gostar de tudo, Não, entendeu, mas você tem a música que você gosta de ouvir, é a sua novela, é um filme, é, é uma né, pintura que você é gosta uma de fazer, um pintura. tricô, um artesanato, tá tudo aí, Eu até, sabe. até um adendo, assim, a gente lógico, a gente fala do que a gente entende, a gente fala de cultura, de arte, mas eu também colocaria, né, o esporte como Nossa, esse lugar. parece que você leu minha mente, juro, Mentira! juro, juro. A conexão, a Nossa, eu gente estava ainda tá pensando conectado, nisso, bicha! juro que eu estava Porque pensando nisso. Porque sim, é o corpo, é a junção de tudo, né. é, E da mesma forma que a gente fala de políticas públicas para a cultura, a gente precisa de políticas para o esporte, para a gente sim. fomentar essas então O esporte é fundamental também, né, na nossa vida, assim. Ele uhum. também cria esses espaços de conexão, de grupo, Outros tipos de outros valores tipos de valores importantes, né, da importantes. comunidade, do coletivo, do aprender a ganhar ou aprender a Per perder. o CD tem coisas muito ligadas, assim. E são lugares que, pensando a gente até falou daquela do que a gente come, de endorfina, pensando, né, Uhum, fisicamente, você libera endorfina, assim, que te traz totalmente. muita sensação de prazer. Então, assim, a sua qualidade de vida também melhora quando você exerce um esporte, você cuida desse corpo, sabe? E isso também é cultura, né? O tipo Muito. de esporte. Às vezes você tem uma cidade que esse esporte é o esporte que rege a cidade, É cultural, um que hábito, né, movimenta, que que acaba que é um virando hábito, cultural que é da cultural da cidade, cidade. né. Então, É tipo assim, Araras que é beach gente. tênis, a louca, a louquinha. É sim. Você imagina, né, o povo. Mas é tão amplo, é tão é lógico a gente, precisar fomentar e abastecer para que Uhum. seja sólida a cultura, para que, através da cultura, a gente consiga ter cada vez mais qualidade de pesquisas científicas, qualidade na educação, nos intercâmbios, como que essa globalização, no Sim, comércio também, o de pensar entendimento, novas formas uma economia criativa, criativa. né, porque a gente Então, fala, eu vejo, tipo, eu como tenho que um uma tia governo não, um governo me corta cultura. é, porque tá pensando aquela cabecinha, aquele pensamento, não tá pensando na Fazer construção de um mais, país, tá pensando numa justamente. perpetuação de De uma poder. ideologia, E poder, né. né, ali. E Concordo. quando a gente falou tanto da miscigenação brasileira, da pluralidade brasileira, é é impossível agradar todo mundo, mas vai ter alguma coisa que vai te agradar. Uhum. Não, a gente não pode acabar com uma coisa porque eu não gosto. Justamente. Sabe, porra, você não gosta, guarda pra você, vai buscar o que O você que você gosta. gosta. A Maiara gosta do que Respeitando. você não gosta, então Sim. a Maiara também ela é parte desse país. Então ela merece o que ela faz, o que sabe, a gente Nós precisa somos milhares de pessoas muito milhares. diferentes. E sabe, Yaya, nesse período, assim, nesse momento, de tudo que a gente passou, né, nesses últimos anos com a cultura, porque a gente foi deixado de escanteio, Uhum. as políticas públicas em cultura foram, cada ano caindo e tirando do orçamento. A gente teve que lutar por leis aí de sobrevivência dentro Uhum. do período da pandemia, que ainda, sabe, rindo da cara e por birrinha. Eh, então eu acredito que tirando essa energia do ódio que a gente está vivendo agora, que eu acredito que não é nossa,
não é nossa Não como é, não país, é. porque a gente é colorido, Nossa, a gente é feliz. feliz, entendeu? É um momento que passou, Passou. vai acabar, de preferência esse Sim, domingo, e eu acho que a gente tem muito mais coisa parecida, em comum, do que da divergência, sim. sabe. A gente sempre soube se respeitar, a gente Uhum. sempre soube, vibrar pelas nossas conquistas, pelo nosso futebol, pelo Brasil quando vai para o Oscar, um filme que ia para o Oscar, a gente vibrava, pelas conquistas do povo Sim. brasileiro, da cultura, da arte brasileira. Então a gente precisa continuar vibrando isso, e eu sei que mesmo você pense contra, pense num outro movimento político, a gente tem que pensar isso como país, o país que a gente quer, o país do amor, o país É. da arte. E o que tá pulsando, assim, na minha cabeça muito, assim, isso tudo pra quê, né? Isso tudo por quê? Por que políticas públicas? Por que cultura? Por quê? É para que essa é muito breve nossa passagem como seres humanos aqui, para que essa passagem seja prazerosa, seja intensa, Sim, seja e não só a minha vivida, sabe, de passagem, eu não quero deixar todos. só a minha passagem, um Sim, de legado, todos. né. É, Eu não tenho filhos, mas se eu tiver filhos mais pra frente, eu quero um país culturalmente digno, rico para os meus sim, filhos. porque é a partir da cultura, por exemplo, do esporte, a gente pode pensar aí que dentro de cultura a gente vai encontrar lazer também, no Uhum. esporte existe, né, se a gente for pegando as camadas, isso tudo é para que a gente tome muito cuidado para não viver 24 horas trabalhando, Exato. para poder comer um pão com manteiga, para que a gente passe com dignidade nessa vida, com prazer, com boas relações. Uhum. Como que uma pessoa cansada, que só quer dormir, que psicologicamente, fisicamente está doente, vai poder construir uma vida de muita alegria, de muito prazer, Vai de conseguir vivências, ter de esse experiências. parar pra gozar do que é a arte, Justamente. né. Então, assim, às vezes o sistema, esse sistema que vai minando o nosso criativo, as nossas inspirações, os nossos desejos, os nossos sonhos, ele vai trazendo pessoas doentes, ele vai Uhum. criando pessoas doentes. E isso vai transformando em ódio, em rancor, em tristeza, em cada vez mais depressão tá aí, Sim, suicídio a tá gente aí, tá gente. É, eu não sabe? aguento mais esse peso, essa Então, energia pesada, tipo, da gente perder o brilho no olhar, o sim, sorriso no rosto, sabe. Eu não quero isso, quero eu quero amor, amor, um quero. país digno, um país rico do jeito que ele é, porque o Brasil ele é rico das pessoas, né. Sim, A nossa riqueza tá no ser humano, na nossa possibilidade de fazer acontecer, na nossa fé, que não costuma falhar do povo brasileiro. sim. E eu acho que, né, a gente já está finalizando, gente. E para finalizar, tá aí um momento muito importante O nosso. que que você quer para o futuro, Yaya? Ai, ai, veio. O futuro da arte no Brasil. Vou tentar não ser utópica, porque eu sempre tenho um quê utópico. Já falei isso aqui muitas vezes. Mas nesse momento eu gostaria que a gente tivesse pessoas com sensibilidade nos lugares de poder, sabe. Pelo menos nesse momento, a gente precisa destruir qualquer possibilidade da destruição da nossa democracia, sabe. Uhum, Pensar que serei calada, assim como os meus também serão calados, e cada vez mais a gente perde o poder de fala, o poder de justamente viver intensamente, com qualidade, com dignidade para a maioria da população, sabe, porque eu acho que é todos, todos têm que ter, sabe. É isso, claro. hoje eu ouvi um dos candidatos falando, e ele falava assim: "É, a gente teve uma crise, mas eu continuei comendo, eu cortei o supérfluo. Agora o pobre mesmo, Não. ele cortou o básico". Uhum. Então, assim, eu gostaria de pessoas no poder que tivesse esse olhar para a gente voltar a sair do mapa da fome. Ó, por que que já voltou? Já Sim. tinha saído, sabe, era só manter. Humanidade, né, Yaya? Humanidade. Humanidade, eu Então acho eu que é isso que a espero um gente país precisa, melhor pro que ano que vem, gente. a gente é muito melhor disso que tá aí, né, Uhum. e
eu boto fé na rapaziada. Eu boto fé Não na é, Yaya? rapaziada. Bom, ai, gente, Gente, eu obrigada acho por que terem assim, chegado até cultura é um aqui. assunto muito E polêmico, muito caro muito pra caro pra gente, gente muito. também, tem muito assunto, a gente sempre vai acabar permeando cultura aqui dentro do podcast e, tipo, políticas públicas e o que a gente pensa pro país. Mas eu acho que esse momento era importante a gente vir falar dessa questão social Sim. da construção da cultura como um país. E o que você espera pro futuro? Eu espero humanidade, eu espero o amor, eu espero consciência de classe, consciência social. Eu espero que a gente pare de ver só o nosso umbigo e tenha um olhar mais para o outro, para o coletivo, e que a gente recupere o brilho no olhar, o brilho da vida. Eh, a gente é foda. Eu acredito muito na gente como país. Eu amo o Brasil. Eu amo o país, amo o Eu nosso amo o país. povo brasileiro. Eu amo a Brasil. cultura brasileira. Brasil, mostra a sua Brasil cara. mostra a sua cara. É isso, Ai, gente. é Voltamos isso. semana que Brasil, vem. mostra a sua cara. Mostra a sua cara. Sua cara, Venha. você sabe qual que é. Muito Eu espero que semana que obrigada. vem a gente volte com boas Com boas notícias, notícias. com um bom Bons resultado. ares. Então, você que ainda não curtiu, curte, segue a gente. E não esquece de ir lá nas nossas páginas. O meu que é @yaya com Y _Dornas. O meu é Fefo Barros, bem sexy. Gente, votem Gente, é consciente, isso. votem com cuidado, votem com coração, Com pensando não coração. só no seu umbigo, mas num país inteiro. Né não, Yaya? É isso. Votem. Votem. Beijos. Até semana que Até vem. semana que vem. Uhul!